Olá, terapeuta ocupacional! Seja muito bem-vindo ao canal da Escola EduTO, a primeira e maior plataforma de formação continuada do Brasil. Você pode entrar no nosso site, conhecer todo o conteúdo que já passou e está disponível na plataforma e todo o conteúdo que ainda virá para ajudar você a se tornar um terapeuta ocupacional mais seguro da sua prática clínica. No vídeo de hoje, nós vamos olhar para um recurso terapêutico que deve ser utilizado e lançado mão por todos os terapeutas ocupacionais e eu ouso dizer, em todos os contextos. Que recurso é esse, Nayana? A tarefa de casa ou o plano de ação? Esse conteúdo lhe interessa? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho, porque mostra para a plataforma do YouTube que o nosso trabalho é relevante. Deixa também o teu like, encaminha nos grupos para que mais terapeutas ocupacionais e estudantes de TO cheguem até aqui e possam usufruir do conteúdo gratuito de qualidade que a gente oferece. Vamos comigo? Então, o que seria tarefa de casa? É aquele plano de ação que ajuda o seu cliente a generalizar o aprendizado realizado em consultório, na clínica, no hospital, seja lá o que for. Atendimento domiciliar, e quando você vai embora, esse cliente precisa ter um plano de ação, precisa ter uma tarefa de casa para que ele continue o seu processo de aprendizado e de reabilitação. Em reabilitação, a gente fala que o percentual é de 80% vai determinar o processo de melhora, vai depender 80% do próprio cliente, do que ele faz e de quanto ele investe no processo terapêutico, e 20% é do terapeuta, é das estratégias que ele lança a mão, é da prática baseada em evidência científica que ele lança a mão, é da técnica, é do aprimoramento dele. Então, muito depende no processo de reabilitação do próprio cliente. E como é que vai depender tanto se ele passar 40 minutos, 45 minutos em terapia por semana? Às vezes o cliente faz TO 2, 3 vezes na semana, ok. Olha aí quantas horas tem a semana e quantas horas ele vai passar com o terapeuta ocupacional no consultório. Então, é necessário que haja esses planos de ação que a gente chama de tarefa de casa, para que esse cliente possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu na terapia, que ele leve essas reflexões para as atividades do dia a dia. Eu vou dar um exemplo do meu cotidiano, daquilo que eu faço. Eu sou terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental e em gerontologia. E eu trabalho com estimulação cognitiva, por exemplo, né? Trabalho tanto com pessoas que tenham transtornos mentais, principalmente transtorno mental grave, e trabalho também com idosos que tenham demência, seja ela leve, moderada ou grave, certo? E aí a gente trabalha lá, por exemplo, fluência verbal, para poder favorecer a participação social, um objetivo terapêutico aí de um cliente meu, enfim. E qual seria a tarefa de casa? Ele lê um livro e depois me contar a história, ele assistir um filme e depois a gente conversar sobre aquela temática, né? Então a gente vai trabalhar os componentes dessa ação, a gente vai trabalhar as funções mentais globais específicas que suportam essa ocupação, sejam em atividades preparatórias, seja baseado na própria ocupação, certo? E a gente vai precisar prescrever tarefas de casa para que ele continue fazendo esse plano de ação. Então, eu vou te dizer agora bons motivos pelos quais você deve prescrever planos de ação, tarefas de casa para o seu cliente. A tarefa de casa, ela promove o desenvolvimento dessas habilidades do cliente, como a gente já conversou. O segundo motivo é que a tarefa de casa, ela promove a autoeficácia, alimentando o feedback positivo desse cliente. O que é autoeficácia, Nayana? É a autopercepção da capacidade do sujeito que ele é capaz de resolver os seus próprios problemas.
A autoeficácia, inclusive, e a alimentação desse feedback positivo, eu faço, eu vejo que eu sou capaz de fazer e eu tenho vontade de fazer, é uma das estratégias que a gente utiliza, por exemplo, dentro do tratamento do indivíduo deprimido grave. Por exemplo, aquele indivíduo com alterações nos afetos, nas emoções e no processo volitivo, que não quer fazer nada. Inclusive, dentro da escola EduTO, eu estou ministrando um curso que está lá disponível na plataforma aos nossos assinantes. O nome do curso é O que fazer quando o meu paciente não quer fazer nada. Se você atende pacientes, se você já é da prática clínica, você certamente já se deparou com uma pessoa, com um cliente que tem total falta de energia, que não engaja na terapia, que tem dificuldade de executar as ações. E isso a gente vai precisar lançar mão de estratégias comportamentais, estratégias para aumentar o processo volitivo, para ajudar esse cliente a concluir o processo volitivo. Enfim, esse é o conteúdo desse curso. Eu indico muito, se você for assinante da nossa plataforma, que assista a um curso bem completo e bem robusto. O terceiro motivo pelo qual você deveria prescrever tarefa de casa para o seu cliente é o reforçamento do empenho do cliente. É o favorecimento da motivação intrínseca, que é um dos componentes primordiais para que haja ação, para que haja desempenho e principalmente engajamento ocupacional. O quarto motivo é que esse cliente ele vai utilizar habilidades aprendidas em terapia no contexto social e reforça dessa forma, né, como eu falei inicialmente, a generalização. Um outro motivo, obviamente, é que promove o autoconhecimento. Esse cliente, ao fazer a tarefa de casa, ele vai saber entrar em contato mais com o seu processo de dificuldades, ele vai entrar em contato com a barreira desse desempenho, ele vai melhorar um pouco o insight, ele vai até conseguir fazer queixas funcionais. Uma das dificuldades dos nossos clientes, por exemplo, principalmente dentro da saúde mental, é que o cliente ele não traz queixa funcional. Ele diz assim, eu vim porque o médico mandou, ou eu vim porque eu tenho um problema de memória. Ele não sabe relacionar esse problema de memória com o impacto na ocupação, na funcionalidade. E a gente precisa ajudar esse cliente a reconhecer essas dificuldades. Um outro reforçamento que embasa aí você pensar em tarefas de casa para o seu cliente dentro da sua proposta terapêutica é que há evidências robustas mostrando que clientes que fazem tarefa de casa têm melhores resultados do que aqueles que não fazem. Há pesquisas aí comparando grupos e já se viu. Clientes que fazem tarefa de casa, planos de ação, são clientes que melhoram mais do que clientes que não fazem. Então, comece a pensar em tarefas de casa, planos de ação para você prescrever e incluir dentro do seu processo de tarefa de casa. Algumas considerações antes de você propor tarefa de casa para o seu cliente, certo? A primeira é que a definição da tarefa de casa deve ser colaborativa entre o terapeuta ocupacional e o cliente, pois a nossa prática é centrada no cliente e aqui no nosso canal a gente tem um vídeo sobre prática centrada no cliente, eu sugiro que você assista. Uma outra questão que você deve pensar antes de elaborar tarefas de casa é o nível de dificuldade graduada dessa tarefa de casa para o cliente, certo? Relacionar essa tarefa de casa aos objetivos que estão sendo trabalhados em terapia. E o terapeuta ocupacional, ele sempre deve retomar o conteúdo trabalhado e o conteúdo prescrito na próxima sessão. Não adianta você passar a tarefa de casa e não perguntar a esse cliente como ele fez, por que ele fez, por que ele não fez, porque não fazer também é dado para a gente levantar em terapia. Eu espero que eu tenha te convencido que utilizar o recurso da tarefa de casa é imprescindível no processo de reabilitação. Eu espero que você já tenha utilizado esse recurso e a partir desse vídeo você entenda que é necessário sempre a tarefa de casa. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou trazer a indicação de algumas tarefas de casa que você deve e pode lançar mão, óbvio, analisando o recurso,
analisando a ocupação, compreendendo o perfil ocupacional do teu cliente e utilizando essas estratégias que eu vou levantar para a tua realidade. Eu te espero no próximo vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like. Se você quiser sugerir um tema, você pode deixar nos comentários e compartilhe esse vídeo. Vamos embora colocar a terapia ocupacional na boca do povo. Até a próxima. Tchau!